Eduardo Lucas Andrade, que é escritor, psicanalista, e vai apresentar também para vocês alguns slides, vai, enfim, mostrar para vocês não só a obra dele, mas a obra de algumas crianças que andaram, jovens, que andaram já escrevendo os seus primeiros textos, aprendendo a escrever, aprendendo a ser escritor também. Eu vou passar a palavra para o Eduardo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom, meu nome é Eduardo Lucas Andrade, sou escritor, sou também psicanalista. Gostaria de trabalhar com vocês a importância do livro na mudança na vida das pessoas. Desde as crianças mais novas, quando os pais contam as histórias, ou aqueles livros interativos marcam presença, até mesmo na fase da adolescência, onde o livro muitas vezes é um refúgio, um companheiro, é um brinquedo, é um momento de lazer. Aprendemos muitas vezes, quando não temos um incentivo, quando não entendemos a importância da palavra, que livros muitas vezes é chato, dá sono, mas quando se envolve, quando entendemos as histórias, quando encontramos um livro que faz sentido para nós, vemos que é o contrário, que um livro ele pode gerar energia e inteligência inteligente na vida humana, que ele pode gerar mudanças, que ele pode gerar movimentos. E é um pouco disso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Todos vocês, eu sei, que acreditam no poder da palavra. Se vocês não acreditassem no poder da palavra, vocês sequer falariam. Mas vocês usam o poder da palavra a todo instante. Para falar com um colega, para falar sobre vocês, para criticar, para elogiar, para bradar alguma coisa, ou até mesmo para vangloriar de algo. Usamos o poder da palavra o tempo todo, quando chamamos o nome de alguém. Não sei se tem alguém aqui que chama Carlos, mas se eu dizer Carlos, a pessoa fica diferente. Não sei se tem alguém aqui, por exemplo, que chama Ana, mas se eu dissesse Ana, sem estar explicando, ela já estaria mais atenta. Porque a palavra, ela tem o poder de chamar a atenção do ser humano. Ela é uma ferramenta importantíssima para envolver as pessoas ao conhecimento e a vários poderes. E é um pouco disso que também falarei. Bom, aquilo é uma caricatura minha, que montaram. Na verdade, minha barba estava um pouco maior na época, que o cara me desenhou, que é um modo de arte, que é um modo simbólico, que é um modo de também de trabalhar literatura. Livros de quadrinhos. Se vocês forem olhar, está a caricatura das histórias de quadrinho ali. Que muitas pessoas são transformadas em personagens. Vocês devem conhecer personagens desde pequenininho. Turma da Mônica, Garfield. Qual? Tom e Jerry. Que também são histórias que viraram desenhos animados. Primeiro eram feitos à mão, depois em movimento na televisão e tudo mais. O cinema, os filmes, nascem dos livros. Por exemplo, o Rei Leão. Rei Leão agora que está novamente renovado, né? Está no cinema aí de forma mais nova. Ele é baseado na leitura de Shakespeare, que é uma peça de teatro escrita, que tornou-se um teatro sobre Hamlet e depois tornou-se o Rei Leão. Então, se nós formos atrás dos filmes, dos grandes filmes, grandes peças de teatros, tem um escritor ali atrás, tem uma história, tem um sentido, tem emoções. Onde tem palavra, tem emoção humana. Tem risos, tem choros, tem vários filmes e vários livros que as pessoas choram ao ler, ao assistir, que se emocionam. E um grande exemplo de causar emoção pelas palavras são as cartas, que desde sempre foi usado para amaciar saudades. Hoje nós temos o celular na mão. É muito fácil eu mandar uma mensagem e ela chegar instantaneamente, no mesmo instante. Antigamente, no teor da saudade, enviava-se uma carta e demorava-se semanas para que a pessoa lesse a resposta. Evoluímos. Então temos hoje os livros também amarrado à tecnologia. Muitas pessoas gostam do e-book. E outras gostam de sentir o livro, o cheiro do livro, a aspereza das páginas. Tem também pessoas que nem eu, que gostam de rabiscá-las. Para quê? Para fazer uma interação e ter uma companhia. Dos meus livros, eu separei para falar para vocês sobre 4 livros que eu tenho, que são meus livros mais
infantis, para pessoas mais novas. Eu tenho também livros de poesia e tenho livros técnicos. Os de poesia são os momentos que eu tenho mais proximidade com o sentimento, com o afeto, com a necessidade da palavra me representar. Porque a palavra nos representa. Se eu chego aqui e começo a gritar com cada um de vocês, eu aposto que vocês reagiriam diferente comigo. Se eu chego aqui, falo calmo, falo tranquilo, vocês reagiriam diferente e perceberiam que eu era uma pessoa diferente do que se eu chegar e sair gritando, xingando, te excomungando. Não é? Se a pessoa chega perto de vocês gritando, usando a palavra com um tom da rispidez, muitas vezes vocês não ficam ou com medo ou vão retrucar. Não fica parecendo uma relação animal de caça, de ataque, de defesa? Pois bem, mas se eu chego e sou calmo, eu consigo fazer um vínculo social melhor. E é isso que nós temos que tomar cuidado com a palavra nas relações humanas. Porque com um amigo, com uma amiga, muitas vezes a gente toma a liberdade de ser ríspido, de descarregar energias nela, nele, e depois, aquela energia descarregada, ela vai causar alguma corrente elétrica na outra pessoa, que pode ficar chateada, desanimada, cabisbaixa. Tal como, se nós usarmos as palavras em prol da relação, ou seja, em favor de melhorar a vida do outro, podemos fazê-la ficar melhor. Pessoa que estava desanimada, ficar melhor. As palavras nos representam nesse sentido. Os meus livros, eu tenho As Lágrimas do Crocodilo João. Por que As Lágrimas do Crocodilo João? Né? É João, tá? Não é João. Porque, não sei se vocês já repararam, mineiro come palavra, né? E come letra, né? Aí você tem um vizinho que chama João e o pessoal fala, não, João. Então, meu crocodilo já chama João. E As Lágrimas do Crocodilo, porque falar das emoções é importante. E um poder humano é justamente expressar. E muitas vezes a expressão nossa é o choro. Muitas vezes não conseguimos conter, segurar o choro. E pode ser importante chorar. Guardar o choro para dentro, muitas vezes, é preservar em você o que você não quer. Isso pode te prejudicar, isso pode te incomodar. Eu tenho Estrela, a Bezerra que Virou Saudades. É um livro que fala sobre as perdas, a morte. E o nome dela é Estrela, né? E quando ela morre, ela vira saudade. Porque é isso, né? Quem aqui já perdeu alguém que gostava? Só levanta a mão. Quem já perdeu um animal que gostava? Quando a gente perde, não fica uma saudade? Não fica as lembranças? Não fica o sentimento? Não fica um afeto? Pois bem, esse livro é para trabalhar isso. Porque é um tema que todos nós vivemos, uma hora ou outra, que são as perdas, tal como também vivemos os ganhos. Tem o Morango, o mundo não é dos espertos, porque quando a pessoa acha que o mundo é dos espertos, ela acha que ela pode passar em cima de todo mundo, tem que ser a primeira, que se dane os outros, que morram todos, que eu tenho que ser o esperto. Não, o mundo é dos unidos. E esse livro trabalha esse ponto, que a união faz a força do humano. Não há lógica de esperteza que quer acabar com todo mundo para só eles estar bem. E tem um livro que chama Me Lembre do Meu Queijo, Memória Vale Mais do que Dinheiro. Porque as pessoas ficam muito preocupadas com dinheiro, 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 dinheiro. E esse personagem, por exemplo, ele tinha todo o dinheiro do mundo e amava queijo. O que acontecia? Ele gastou todo o dinheiro em queijos, mas não sabia onde guardou. De que ele adiantava? De que adianta você ter dinheiro, você ter as coisas e não ter memória, não ter afeto, não ter vínculo? Então, eu quero trabalhar com vocês esses poderes aí. Um escritor trabalha, tá? O pessoal fala assim, você não faz nada não, você só escreve. Né? Eles acham que a gente fica lá só o dia inteiro escrevendo. Não, o escritor trabalha. O que é o trabalho do escritor? É construir história e mudar vidas. Vários adolescentes, Ana Frank, não sei se vocês já ouviram, ela em seu diário teve que fazer, virou um livro, né, clássico aí, mas ela fez isso para dar conta da angústia, de uma prisão na própria casa, na época da guerra.
E nós temos vários livros de adolescentes que tocam nesse ponto, tal como O Mundo de Sofia, não sei quem já leu, que é uma pessoa de 15 anos que começa a aprender filosofia, que relata o cotidiano. Temos o Diário do Banana, que aí está mais vendido atualmente. E temos vários outros. O Pequeno Príncipe. É um livro simples, com palavras que quase todo mundo conhece. Não tem palavras mirabolantes, mas tem um afeto, tem a relação humana. E esses livros nos marcam, principalmente quando alguém nos dá ele e nos acompanha na leitura. Vocês que leem, já trocaram ideia de livros com alguém que leu o mesmo livro? Já viram que emoção que isso causa? Quando é que você lê um livro, você fala, agora eu posso discutir com a pessoa uma história nova que eu descobri? Quem lê livro, já percebeu tanto de coisa nova que um livro pode trazer? Uma palavra nova, se você jogar no Google, você vai descobrir que é uma cidade. Aí você vai ver qual cidade é que está passando a história. Eu recomendo vocês usarem o Google, o dicionário, para procurar as palavras que vocês não conhecem. Porque talvez está falando de uma comida que não é da nossa cultura. E você joga no Google a palavra, você vai ver qual é. Você vai ter uma proximidade. E talvez vai falar de uma realidade que não é a nossa e que nós podemos aprender com elas. Que nós podemos aprender novidades. Tem várias pessoas que sabem muita coisa sobre Paris, por exemplo, sem ter ido lá. Porque consegue ler o Corcunda de Notre Dame, por exemplo. São títulos famosos e que representam o lugar. No Brasil, por exemplo, nós temos o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que representa também um pouco da nossa cultura. E temos os folclores, que são histórias também criadas. Então, um escritor ele trabalha criando história e mudando vidas. Ele não trabalha vendendo livro. Ele trabalha criando histórias. Quem vende livro é o comerciante, é outras pessoas. O escritor ele cria a história, ele muda a vida a partir das palavras. Esse aqui é o Tatu Sambanga. Ele vivia sambando pelas coisas. Então, também, os personagens ganham nome. E quando a gente dá nome a alguma coisa, a gente empresta uma palavra. Quando a gente empresta uma palavra, a gente empresta um afeto. Fica diferente, não fica? Cachorro. Qualquer cachorro. Agora, se eu falo o nome da minha cachorra, é diferente. Rock, Bob. A minha chama Maluca. A Maluca vem, a gente brinca e tudo. Então, a Maluca fica o dia inteiro lá, correndo e brincando. Quando você põe nome, você fica mais próximo. Quando você não conhece tal pessoa, você olha para ela e fala assim, metida. Né? Aí você olha assim e fala assim, Patricinha. Falso. As amigas. Né? Aí de best friend. E depois vocês começam a fazer o quê? Um vínculo com ela, conhecer, descobre o nome e pensa, nossa, não é igual eu pensei. É pior. Ou então, é bem melhor. Por quê? Porque nós começamos, quando vemos alguém, e pelo olhar que a pessoa nos coloca, nós criamos uma história. Pelo olhar que a pessoa coloca para a gente cria uma história. A gente consegue expressar. Conseguimos expressar colocando afastamento. Ou quem assistiu Shrek, tem um gatinho de botas. Que pelo olhar ele tenta desarmar o guerrilheiro. Não é isso? E consegue. Né? E muitos dos telespectadores também são desarmados pelo olhar brilhante do gatinho. Então, quando você vê uma pessoa que ela bateu o olho, ali já está sendo construída uma nova história. Ali já está sendo construída uma relação de linguagem, tal como a linguagem dos sinais. Quando o olhar vem muito agressivo, ou a pessoa não suporta olhar, distancia, ou a pessoa tende a retrucar, a xingar. O que foi que você está me olhando? Já viram as pessoas falar isso? Ou então você mesmo cria a história para você falar assim, está me olhando ali, que ele é inveja. Né? Geralmente as pessoas interpretam, né? Ou então perguntam. Aí como que o olhar se dá? Muitas vezes o olhar faz a gente tropeçar, inclusive. Sabe, quando você está começando a gostar da pessoa, você está com aquele afeto, você pensa, nossa, que a pessoa é bonita, gente boa, sei o que, e você está andando, aí ela joga aquele olhar 43 assim. Aí você está andando, ela julgou o olhar 43, que é uma linguagem de romance, que é uma linguagem de oi, tudo bem? Não é? Ela joga aquele olhar, o que você faz?
Você firma, não é? Vocês já viram como que nós usamos histórias e linguagem no corpo também? A pessoa, quando ela está brava, eu vou resolver esse problema para você. Né? Ela põe parecendo uma armadura na frente. Ela está pondo o quê? Ela está pondo linguagem, ela está pondo histórias. E se você for olhar os personagens, eles têm também expressões, eles têm também dizeres, posturas, modos. E tudo isso é uma história. Um livro, ele pode causar em vocês novas posturas na vida. Eles podem te dar uma ferramenta que ninguém tira, que é o conhecimento. Quem tem conhecimento não perde para poder físico. Quem tem conhecimento sabe lidar com as coisas. Não precisa da violência. Quanto mais o uso da palavra, quanto mais o recurso simbólico, quanto mais cultura e conhecimento, menos violência teremos. Porque muitas vezes a violência é a falta de linguagem que a pessoa não sabe resolver de outro jeito e agride. Tenta medir pelo primitivo das cavernas, que era quando estava começando a surgir justamente as palavras e todos os sinais. E o que o psicanalista faz? Já que eu sou um psicanalista, né? O psicanalista trabalha escutando o sentimento, as palavras, como cada um edita a própria vida. Somos todos escritores da nossa própria vida. Nossas decisões, nossas escolhas, escrevem uma história nossa, como se fôssemos e somos o personagem central da própria existência. Então, o que nós fazemos? Criamos, a partir das nossas escolhas, o nosso futuro, a nossa história. Se vocês pararem para escutar o pai de vocês, a mãe de vocês, o avô, a avó, eles vão contar muitas histórias sobre a vida deles. Ou parar para escutar as amigas, os amigos. O problema é que a gente está com dificuldade de escutar. O psicanalista escuta, ele trabalha escutando. E quando a gente escuta nós mesmos, a gente muda. Mas as pessoas hoje têm dificuldade de escutar. Uma vira para a outra e fala assim: nossa, meu final de semana foi mais melhor de bom. Mais melhor de bom. Aí o outro vira e fala assim: isso não é nada, o meu foi melhor que o seu. Começam a disputar. Não escutou, mas está disputando. Eu fui lá para São Paulo. Ah, isso não é nada, eu fui para Rio de Janeiro. Né? Ou então, o que acontece? Chega na mesa de conversa, os amigos, aí começa um vira e fala assim: nossa, eu estou numa tristeza, eu tenho 2 deveres para entregar, não terminei. Aí o outro vira, isso não é nada, eu entreguei foi nenhum dos 4. Começa a disputar quem está pior, ao invés de escutar, de acolher, de tentar resolver os problemas também. Muitas vezes, como não tem essa discussão, ou então as pessoas estão conversando e no final ela já está fazendo o quê? Montando a história que ela quer contar. A pessoa chega e fala assim: nossa, meu cachorro adoeceu, vou ter que levá-lo ao veterinário. Eu estou muito triste com isso, porque o veterinário falou que talvez vai dar muito problema, eu tenho que levar lá para ele olhar, mas talvez meu cachorro morra e tudo mais. Aí a amiga está escutando, o amigo está escutando, mas ele está escutando assim: ó, quer terminar, eu falo o meu assunto. Aí você está lá guardando um assunto na cabeça. Aí, ó, que terminou, você vem com um assunto que não tem nada a ver. Você vem e fala assim: mas o urubu voa, né? Vocês reparam, vocês verem como que as pessoas, cada um tem necessidade de contar a sua história ou contar as suas ideias. Muitas vezes a pessoa está falando uma coisa, outra vem com outra muito diferente. Está faltando em nós o diálogo. E o diálogo é diálogo. O diálogo vem de 2, é a coisa ir e voltar. É a palavra circular. Mas as pessoas não esperam. Vocês hoje estão interativos, estão legais, mas tem muitas palestras que a gente começa a falar e eles começam a disputar com a gente quem vai falar mais. Né? O palestrante está falando e o pessoal está falando mais. E eu não consigo nem escutar e nem falar, por exemplo. O que eu entendo disso? A necessidade que nós temos de falar, de criar história, de conhecer história. Quando nós não sabemos uma coisa, ela geralmente nos causa medo. Por isso que uma história nova, um conhecimento novo, gera uma vida nova. Quando você conhece, está tranquilo. Por quê? Porque você conhece, você consegue dominar, você sabe os riscos e os que não têm riscos. Se você pode chegar perto, se você não pode. Agora, se você não conhece, você não vai ficar ousando, ou senão você vai ousar com medo. Você já vai andar tipo assim, de posso ir, não posso, posso, não posso. Se você não conhece tal pessoa, você não sabe se você pode falar de tal assunto, você não pode. Quando você conhece, você sabe. Se você não conhece o animal, aquele animal lá não foi te apresentado, você não sabe o nome, não sabe o que ele faz, você vai ficar com medo. Mas quando você conhece, sua relação com ele é diferente.
E um psicanalista, ele escuta os sentimentos que vocês não podem dizer em outros lugares, porque as pessoas não escutam. Ele escuta o sentimento que engasga. Ele escuta o sentimento que angustia, que entristece. Ele escuta o sentimento que tira o sono. O sentimento que deixa as pessoas ansiosas, que você olha para a perna dela está... Ela está parada, mas a ansiedade do corpo está querendo dizer. Ele escuta o sentimento de quem fica febril direto. Ele escuta o sentimento de quem tem problemas, conflitos com amigos, com família, com tudo mais. Ele trabalha escutando. E no meu livro, o psicanalista ele é o elefante Dante de orelha gigante. Porque as metáforas também nos ajudam a pensar as coisas. E eu já vi muitos adolescentes na solidão falar que o livro é a sua melhor companhia. Ou então, o que os adolescentes muitas vezes podem fazer também, que a gente percebe? Põe um fone de ouvido para ter a companhia da história musical. Porque não sei se vocês perceberam, uma música, ela tem uma história. Uma música, ela tem uma poesia. Uma música, ela tem uma escrita. Uma música nos marca emocionalmente também. Tem pessoa que gosta tanto de uma música, tanto de uma música, talvez da letra da música, que escuta ela 30 vezes até odiar. Né? Mas tem pessoas que escutam uma música que hoje, escuta essa música que hoje, e passa 5, 6 anos, ele escuta ela de novo e fala, nossa, me lembrou tal dia, me lembrou tal momento, me lembrou tal coisa. Porque as emoções, as lembranças estão amarradas às histórias. Tem pessoas que amam a comida, mas se o dia estiver ruim comer naquele dia, vai começar talvez não gostar tanto. E o contrário, se foi feito com carinho e tudo mais, pode começar a gostar. Só que nós temos muito o receio de conhecer histórias novas. Nós gostamos de mudança, mas temos medo delas. Como é que fazemos? Tem gente que olha um livro, tem medo de ver o que tem lá, vai chegar... Tem pessoas que chegam perto dos livros parecendo que o livro é bicho, tá? E chega lá e cutuca o livro assim, para ver se vai mexer. O livro está parado. A pessoa abre, olha para o lado, olha para o outro, olha, lê o título, lê um pouquinho sobre o autor. Tem gente que anda com o livro na bolsa, mas se você olha, está lendo quase de costas para você. Quem gosta de ler sabe disso, porque você está no ônibus, você quer saber o que o outro está lendo. Você está na escola... Ou mexendo no celular, né? Mas fica o quê? Quando tem um livro, fica lá assim, ó. Qual livro é esse? Que história é? O que acontece? Fica querendo saber um pouco mais para saber notícias, para saber... Uma mudança mesmo. Bom... E quais os poderes que uma história tem? E um livro? Para que ler? Bom, tem pessoas que leem para companhia, tem pessoas que leem para conhecimento, tem pessoas que leem para dar conta da solidão, tem pessoas que leem para poder fazer coisas novas. Não existe, por exemplo, ciência, descobertas e tecnologia sem leitura, sem descoberta ou sem conhecimento. Tudo isso que é inventado foi por base de uma história. O avião, vocês sabem quem o inventou? Santos do... Pois é. E vocês acham que ele inventaram o avião como? Só de cabeça? Ele criou uma história, ele teve um estudo. Tudo isso. Tem uma ciência. Sai da cabeça, mas se não colocar em palavra, você não consegue entender. Tudo isso do escritor sai da cabeça, ele vê o efeito, mas sai da cabeça para as palavras, não só da cabeça. Porque se ficar só na cabeça, você não cria nada. Você tem que pegar da cabeça e colocar para a construção, para fazer, ou palavras, para o outro poder te ajudar. E o nosso grande problema é que muitas vezes a gente fica com a coisa só aqui, ó, só entre nós. Você está pensando, você mesmo cria a história, você mesmo fica pensando, fica na imagem. Se você não falar para o outro, se você não teorizar, se você não escutar, você não pode fazer uma mudança, não pode criar alguma coisa. Então, quais poderes tem? São vários. Eu gostaria de trabalhar alguns. Mas para isso, eu gostaria que vocês escutassem a contação de uma história. Você preparou as lágrimas? Foi? Podemos? Estamos com uma contadora de história aqui, para trazer um pouquinho de um livro meu, que é As Lágrimas do Crocodilo João. A Glaucia trabalhará com vocês a dinâmica da história, para depois eu avançar com vocês o que isso gera. Tá. É possível mudar os sentimentos pelo poder da palavra?
Ou não? Ou vocês acham que pelo poder da palavra não se muda os sentimentos? Claro que muda. Pois é. O João, por exemplo, ele era aquelas pessoas muito carancudas, aquelas pessoas que não queriam amizade com ninguém, aquela pessoa que não queria estar perto de ninguém. Mas a coisa muda, a coisa volta. A coisa volta para outro ponto de relação. Sabe quando você olha para a pessoa, você perde a esperança? Você olha para a pessoa e fala, não tem jeito? E se a gente tentar por outro jeito? Se a gente tentar por outra história? Se a gente tentar diferente? Porque se a gente tentar sempre igual, a gente vai ter o mesmo resultado. Se a gente tentar com palavras diferentes, a gente pode ser um resultado diferente. Podemos melhorar as amizades pelo poder do afeto, tá? Pelo poder da palavra. Esse é o João, tá? Esse é o Caio, passarinho de saia. Esse é o olho do João, expressivo, dizendo algo. O que vocês estão entendendo desse olhar aqui? Raiva. Pois é. Veja que só tem um olho. Nós entendemos uma linguagem, uma história. E aquele lá fizeram também para a gente conhecer mais a si mesmo, que fica melhor. Quem está com raiva talvez precise conhecer um pouco mais ou ser acolhido, e a gente não entende. E podemos inventar novas formas de divertir. Bom, essa aqui já é da história da estrela, a bezerra que virou saudade, o tatu sambanga, a cobra cobreira que só sabia cobrar. Tudo para ela é dinheiro, da cobra cobreira. Tudo é dinheiro. É dinheiro, mas o dia que ela perdeu a amiga, ela viu que o dinheiro dela não servia para nada. Não valia a pena, porque não alcançava o que ela tinha. O dinheiro pode ser importante para você ter relações e construir a história da sua vida. Agora, se isso elimina suas relações, se isso elimina seu prazer ou suas coisas que você gosta, temos um problema. Se você acha que isso resolve todos os problemas do mundo, temos uma mentira, uma ilusão. Não é por aí. E aqui nós temos o nosso gatinho, que está todo tonto lá. Ele era o... Parece o quê? Um leão? Não, ele é um leãozinho mais calmo. E aqui a gente trabalha que a brincadeira, ela está na invenção. Quando pequeno, muitas vezes a gente chega nas festas, fica olhando as crianças. O que as crianças geralmente fazem? Não levam brinquedos para a festa. Ou come demais, né? Ou então, quando você olha, as crianças já estão criando amizades do nada. Você olhou lá, 4 crianças que nunca se viram, estão brincando, inventaram a brincadeira, ou uma ensinou a outra, uma que já conhecia. Mas quando vira adultos, muitas vezes elas têm vergonha de ir sozinho, ou tem vergonha... O que aconteceu? Que quando criança a gente tinha a humanidade, a gente tinha as relações, e quando cresceu acha que os outros são os monstros, que vão ficar só rindo da gente, só criticando. O que é isso? Que história é essa que nós construímos? Porque a criança chega, ela constrói uma relação divertida. Ela brinca que está no chão, com uma garrafa rodando de verdade ou consequência. Eu não sei como é que vocês chamam isso aqui. Como é que chama aqui? É isso mesmo? Verdade ou consequência? Pois é. Com um litro elas criam, e verdade ou consequência é o quê? É histórias. Quando a pessoa está muitas vezes sozinha, quais outras brincadeiras? Caça-palavra. Muitas pessoas fazem. A dedanha. Vocês já jogaram a dedanha? São brincadeiras com palavras e histórias também. Mímica. Bem? Então, por isso que eu trouxe um pouco também dessa relação agora da história contada, divertida, movimentada, com a história escrita. Isso que ela fará aqui é uma releitura de um livro meu. Uma história que eu escrevi, que ela vai representar para vocês com uma ação, com um movimento a mais. Eu espero que essa história possa trazer em vocês emoções e uma pequena mudança.
verde tinha vários animais. Tinha um crocodilo que ficava no lago, só que ele era muito rabugento e tratava todo mundo muito mal. Mesmo, vovó? É, mas ele tinha amigos? Ah, tinha velhos amigos, porque os bonitinhos não gostavam dele. Mesmo? Vamos saber quem é? Nossa, vovó, não acredito. Seus amigos eram a coruja Munga, cheia de rugas, bem velha. Tinha quem mais, vovó? A girafa pescoçuda, que mexia o pescoço para lá, para cá, para lá, para cá. Isso. E quem mais que tinha? Ih, tinha o camaleão, sabe, pessoal? Mas ele era muito velho. Ah, e ele gostava deles, vovó? Ah, viviam na cachorrada. Mesmo? Por quê? Sabe, ele era muito rabugento. Xingava a coruja. Tinha também o jacaré-lelê da Cuca. A Cuca é muito feia, né? Não é, gente? Feia a Cuca? Muito feia. João tinha muitos poucos amigos. Um dia, sabe o que aconteceu? Ele brigou com a girafa. E a girafa ficou tão triste que foi embora. Ô, João, não fica assim não. Você tem que ser mais de bonzinho. Quem vai querer brincar com você? Eu vou te ajudar, tá? Vou te ajudar. Vai ajudar, vovó? Vou. Gente, ele era muito chato. Tinha na floresta um passarinho que usava saia, porque ele era diferente. Ele é... Olha lá, vovó, perguntou, ele era menino ou menino? Olha, minha filha, era um passarinho, menino, mas gostava de saia. Fazer o quê? Não, só porque ele é diferente? Só porque ele é diferente, ele é viado? Você está totalmente errada. Olha ao seu lado, ela tem o cabelo liso. Olha do outro lado, ela tem enrolado. Então isso não pode falar. Isso aí, vovó, parabéns. João não chorava. Gente, João não conseguia chorar. Não conseguia expressar seus sentimentos. Ele não sabia o que era uma lágrima, pois do seu rosto nunca tinha escorrido uma. Ele brigava com todo mundo, ninguém servia para brincar com ele. Não é, vovó? É. Vamos passar a folha, então. João. O que aconteceu? O João, ele um dia recebeu uma notícia. Qual notícia? Sabe, vovó, os papais dele estavam muito doentes. E ele precisava de amor, de carinho, de compreensão. Ai, para, vovó, eu não quero agora carinho, nem beijinho. Não quero. Conta, pessoal. Só que o João, sabe, pessoal, ele não sabia o que era abraçar, nem beijar. Se ele ia beijar, ele mordia. Para, vovó, de me morder. E se ele fosse abraçar, ele arranhava. Vovó, só tem que se controlar. Credo. Pois é, era assim. E para seus papais melhorarem, sabe? Ai, peguei um resfriado. Para seus papais melhorarem, eles precisavam de muito carinho. Ai, João, eu vou te ajudar, João, eu vou te ajudar. Eu vou lá dar carinho pros seus pais. Ai, vovó, mas ele é muito custoso se você te morder. Morde não, minha netinha. João ficou muito preocupado. E ele
ficou pensando, e o tempo foi passando, e a sua preocupação só aumentava. Até que um dia, gente, ele se mergulhou no lago com sua tristeza, muito triste, muito aflito, já sem saber o que fazer. Ele levantou sua cabeça e de lá caiu uma lágrima. Mas para ele não era lágrima, era água no rosto, porque ele não sabia, ele nunca havia chorado. Então ele pegou, não foi, vovó? Pegou na mão e olhou e parecia o espelho. Ai, eu tô muito velha. O espelho. Foi aí então que ele teve um pouco de sentimento e de amor, mesmo sem saber o que estava acontecendo. E agora, vovó? Minha netinha, ele olhou na sua mão e ela brilhava como uma estrela no céu. É, vovó, e depois? Ah, a dona Cegonha viu ele triste chorando e foi até atrás chamar a coruja Munga, que era toda cheia de ruga. E as corujas chamou todos os outros animais que eram amigos dele, para poder fazer uma reunião, para saber como ia ajudar. Ah, será? Mas vamos ver, hein? Olha, ele ficou feliz! Ele ficou feliz! Ai, que bom! Bem de longe, João viu que seus amigos estavam fazendo reunião para ajudá-lo a salvar a sua mãe e seu pai, que precisavam de amor e de carinho. Mesmo na reunião, João encheu os olhos de alegria. Sabe, a Lelê sugeriu que conversassem e brincassem com ele, o jacaré Lelê, que isso era muito bom para poder ficar feliz novamente. Mas onde estava o João? Uai, vovó, não sei. Na lagoa? Ai, vamos ver quem fala. Ah, a Munga falou que tá lá na lagoa. Ah, então foram todos falar com o João. João jogava pedrinhas e se escondia na água, porque não queria ser visto com ninguém. Estava com muita vergonha de ser tão mal com seus amigos. Até que o camaleão pediu permissão para levar o João até o elefante. Lá tinha um elefante, vovó? Tinha. E o que ele fez? Ah, ele escutou, sabe? Porque palavras são muito poderosas. Com o passar do tempo, João conseguiu amadurecer o seu coração. O abafamento foi-se embora, a tristeza, e ele estava se recuperando para ser mais feliz. Que bom, né? É, vovó, mas e o passarinho que usava saia, que ele maltratou tanto? Ah, sabe o que aconteceu, pessoal? Ele pediu desculpas para ele, porque ele é diferente. Não é gay, é diferente. Nem todo mundo é igual. Temos personalidades, corpos diferentes, cabelos diferentes. E o que tem se eu quiser usar uma calça? Ah, vovó, você tá muito brava. E acabou que no final dessa história, a lagoa virou uma festa. Todos brincaram de campeonato, de jogar bolinha, arremessar pedrinhas. E todos ficaram muito felizes. E aquele crocodilo que não tinha coração passou a ter e ser amado por todas as florestas.
Então agora eu quero que cada um pegue na mão do coleguinha do lado. E vamos todo mundo agora gritar. Ei! Não, esse trem meu tão fácil. Pessoal, que ó. Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, ó, me conte outra. Gostaram? Eu faço parte. Por favor, eu faço parte da Flávia, que nós somos muitos. E o nosso objetivo é levar leituras para as crianças, porque as crianças estão esquecendo de ler. E é muito importante isso, coordenada pelo Eduardo. E esse é uma releitura da obra dele, As Lágrimas do Crocodilo João, Eduardo Lucas Andrade, que foi um dos primeiros livros que ele lançou. Então, só porque alguém é diferente, não quer dizer que ele, né, você e ele têm qualidades diferentes. Então, só porque ele é diferente, ele não pode ser seu colega. Ele tem muito e muito, muito e muito mais para te mostrar. E você a ele. Então, nunca fuja de alguém diferente. Sempre segue adiante. Muito obrigada. Voltei. Bom, esse livro que a Glaucia trouxe é um livro que eu tentei trabalhar justamente que ninguém é igual. Nem irmãos gêmeos são iguais. E nem nós somos iguais a nós mesmos, se a gente pegar as mudanças que a gente tem. Se vocês pegarem a foto antiga de vocês, vocês vão ver como é que num dia vocês estão de um jeito, como é que de outro dia vocês estão de outro modo. Tem pessoas que falam, nossa, convivo com ela todo dia, mas ela não está igual. Ela está diferente comigo. Será que ela está triste? Será que ela está bem? O que será que aconteceu? Quem é muito amigo, que todo dia está do lado, percebe quando a pessoa está diferente, quando ela está triste, quando ela está incomodada. E é aí que a gente pode usar uma história de acolhimento para mudar a vida daquela pessoa. Para fazer o que as outras pessoas não fazem. Sentar e perguntar, aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm medo de ajudar. Então elas sequer perguntam. Elas veem que o outro está assim, elas ficam, ou vou mexer com ela hoje não, porque ela está triste. E talvez seja o dia que ela mais precisa de escutar uma história. Qual história? De que a amizade de vocês ainda existe. Porque o abandono é uma das coisas mais tristes que temos. O abandono começa no preconceito, na discriminação, e começa também quando as pessoas, está todo mundo achando que a felicidade nos move. Quando na verdade precisa ter uma união, porque tem dias felizes, tem dias não tão legais, tem dias difíceis, tem dias que a gente tem conflito em casa, tem dia que tem conflito na rua, tem dia que a gente precisa da outra pessoa para quê? Para nos ajudar. Sozinho é difícil o ser humano viver, e um livro, quando você não tem ninguém para contar, pode ser um companheiro também. Nós temos um projeto, não sei se vocês repararam na minha camisa, do Abrigo Literário. Esse projeto ele acontece na cidade do interior de Minas Gerais, Araújos, e lá temos casinhas onde ficam livros que você pode pegar, que você pode deixar. Mas nós temos também, se vocês forem olhar, livro é caro, talvez é difícil de comprar, tem a biblioteca da escola. As escolas têm biblioteca e muitas vezes são muito usadas e outras vezes não. Se vocês têm curiosidade para saber o tanto de história que é possível ter numa biblioteca, entre lá. Mexa nos livros, olhe os títulos. Comece por um mais fino, se for o caso, com um título que tem a ver com você, ou peça sugestão a alguém, uma amiga, um amigo. E trocar indicações de livros é importante. Ou talvez pegar um livro que conta a história de um filme, de uma série que você gosta. Porque na biblioteca certamente lá também tem. Então livros eles estão acessíveis, desde que nós vamos atrás deles. Eles não vêm até nós. Muitas vezes a gente ganha de presente, a gente só aguarda. E aí? Estamos descartando uma história. Imaginar, criar
É o que nos move como pessoas, diferente dos animais. Os animais não criam muita coisa. Eles têm uma limitação, porque eles não têm o dom dessa palavra. Uma palavra que cria cena nova, que cria coisa nova, que nos faz diferente. Se a gente não usar isso, iremos ficar mais perdidos. Poder de transformar, que foi o que os colegas disseram aqui, quando... Claro que a palavra tem poder de transformar. Claro, e nós sabemos disso. Tanto que quando nós queremos agradar, usamos umas, e quando queremos ofender, usamos outras. Temos que saber que muitas vezes o poder da palavra pode ser irreversível, se a gente não tomar conta dele. Um livro, ele tem o poder de transformar o leitor, porque ele pode ler uma coisa e começar a pensar diferente, ter instrumento de pensar diferente. E isso é importante para a pessoa poder se desenvolver, poder se ajeitar, poder encarar as coisas que o permeia, que o circunda. Essa é a coruja muga, tá? Que ela estava falando. Os olhinhos cabisbaixos. Vocês, se alguém souber o que significa coruja muga, ganha um brinde. O que significa muga? Sem dicionário. Sem Google. 3, 2, 1. Não. Já foi. O que significa muga? Ponto. Quando se sabe, tá pronto. Quando não se sabe, pode consultar. Agora eu não sei se eu conto ou se eu não conto. Porque se eu não contar, vocês vão pesquisar depois, né? E se eu contar, vocês já vão saber. Mas eu vou contar. Muga significa mãe. Numa tribo indígena que eu trabalhei, eu aprendi a linguagem dos índios, daquela tribo. E muga significa mãe. E certamente vocês já ouviram falar mãe coruja. Então, coruja muga é uma mãe coruja. Entenderam? Ah, o brinde está por aqui. Tem brinde. E vocês verem que a coruja tentou cuidar como fosse uma mãe também. Então é bom usar as palavras e descobrir o que elas dizem, o que elas significam. Vocês já viram a palavra garanhão? O que vocês acham que significa garanhão? É legal? Garanhão significa grande asno. Você sabe o que é grande asno? Um grande burro. A origem da palavra... Atenção aqui. A origem da palavra garanhão significa grande asno. Aí você chega para a pessoa e fala, ela não sabe. Ela não estudou, não leu. Você fala assim, nossa, é um garanhão, ela. Você está xingando ela, ela nem sabe. Então, ler as coisas é importante para saber, inclusive, o que está acontecendo. Quando você está lendo, você não pesquisa sobre aquela palavra, você pode entender a frase totalmente errada. Totalmente errada. Uma palavra que você não entender. Por isso que o dicionário é importante. Aqui eu já perguntei vocês, quem já perdeu alguns animaizinhos, porque isso aqui uma criança me desenhou. Vocês viram que as pessoas gostam de me desenhar, né? É o cartunista, aí uma criança também me desenhou. Não ficou parecendo mais velho ali? O cabelo mais cinzentado. Eu acho que ela gostou de mim. Porque ela... Oi? Futuro, eu acho que ela já preveniu, né? Assim, já pensou, vai ser assim, preveu. Bom, vocês sabem, eu quero trabalhar com vocês, mas algumas origens de palavra. Alguém sabe qual que é a origem da palavra músculo? Músculo. Músculo. A origem da palavra músculo significa rato em movimento. Por quê? Quando você faz um movimento, parece que tem que mexe, claro, você mexe o músculo, mas parece que tem ratos movimentando ali. A palavra salário, vocês sabem de onde vem? Do sal. Porque o sal antigamente servia de troca, servia de dinheiro, servia de moeda. Então, estudar sobre a origem das palavras, estudar sobre as palavras, pegar um livro e ler, pode aprender muita coisa que vai te preparar para um futuro diferente. Nos afetos e profissionalmente também. Para dar conta, inclusive, dos conflitos humanos. Bom, nós temos agora alguns brindes.
Alguns. Eu vi que o pessoal veio chegando e foi sentando mais longe, parecendo que eu ia morder. Parecendo que eu ia chicotear, parecendo que eu era um animal, parecendo, né? Porque vocês não me conheciam. Então vocês tinham esse risco. Só que 2 pessoas sentaram na primeira fileira. E 2 brindes já irão para elas. Porque elas quiseram estar perto de onde a palavra vem. Elas quiseram estar perto das histórias. Daqui eu estou vendo espaço. Lembra que eu disse que as histórias acontecem a partir das nossas escolhas? E muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer? Pois bem, as escolhas que fazemos por interesse não valem. Então deixa eu sentar aí agora. Não, agora já não vale. Porque o mundo não é dos espertos. Esse é um ponto que eu tenho trabalhado muito. Querer ser esperto só para passar os outros para trás, isso não é nem um pouco legal. O mundo é de quem faz as escolhas a partir dos seus afetos e se une aos outros para dar conta do que vem. Então as 2 aqui podem escolher um dos 2 brindes, que é patrocinado também pela CEMIG. Tem um copo e tem uma agenda. Agenda. O copo que vocês não viram, ele é estilo café internacional. Vocês já viram aqueles filmes que tem aquele copo com tampa, filme americano, é nesse estilo, tá? Dá tempo se quiser, tá? Bom, por números? Tem que falar 8 números? Então vai sortear o 17? Agora sortearemos por números, tá? Número 13. Kathleen de Oliveira. Vai até que número? 74. 74. 74. Sabrine Ramos Gomes. 35. Enzo Rangel. 21. Franciele Thalissa. Número 1. Luiz Silva. Número 8. Sete. Alicia Vitória. 60. Vitória Samara. Número 63. Cauã Vinícius. 3.
49. Maria Eduarda. Sessenta e dois. Dez. Lucas Vitor. Lucas Vitor. O último agora, hein? 15. Maria Isabel. Bom, vamos finalizar agora. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos pela presença, pela participação. Eu espero que vocês fiquem curiosos acerca das histórias, que vocês também comecem a escrever. Quem já não escreve. Quem já escreve, continue. Nós temos vários projetos que nós estamos pegando os escritores. Por quê? Porque também, se tem as histórias que podemos ler, temos as que podemos escrever. E um dos pontos principais de quem escreve é saber que o mais importante, num primeiro momento, é colocar no papel a emoção, o sentimento. É poder colocar no papel o que está sentindo, o que está precisando, depois organiza. Porque muitas pessoas escrevem e jogam fora porque acham que está ruim. Sabe quem fazia isso? Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes poetas do Brasil, eternizado pela língua portuguesa. Ele escrevia e muitas vezes julgava porque achava que estava ruim. E é um dos poetas melhores que nós já tivemos e que temos ainda nas poesias que ele deixou. Ou seja, você escrever, depois que a gente escreve, aquela emoção vai, a gente tem um esvaziamento. Pensa, não, já foi, não precisa mais não. Mostre para um colega, mostre para um amigo sua escrita, comece a escrever, que seja carta, que seja diário, que seja um romance, que seja poesia. Isso é muito importante para se descobrir também, para se organizar e para dar conta das coisas. Quem já escreve e continua engavetando, pode continuar desse modo também, mas lá na frente, quem sabe um dia, isso não vira um livro, não vira uma história e não é compartilhado com outras tantas pessoas que um dia já passou por isso, ou então que um dia já pensou nisso também. É tão legal quando a gente está lá, escreve ou pensa a coisa, acha que é só a gente que vive isso, que só a gente que passa por isso, e quando a gente conversa com alguém, a gente percebe que a gente não é tão distante dos outros assim, que as pessoas também sentem, que as pessoas também têm essas emoções, e as pessoas escrevem. Quem aqui escreve? Só para eu entender, levanta a mão, por gentileza. Poesia, crônica, romance, diário. Por obrigação, não. Continuem. E tentem, talvez, escrever sem obrigação. Tentem escrever o que vem. Coloca no papel e espere para vocês verem a surpresa que vocês vão ter. Porque quando é obrigado, a gente tende a seguir um padrão. E quando é do sentimento, naquele momento de sofrimento, a escrita faz companhia. A escrita acompanha o ser humano desde as cavernas, desde as criancinhas pequenas, até as crianças mais idosas, igual vocês estão me vendo ali, um pouquinho mais velhos. Então, eu gostaria de deixar esse recado. Escrever é mudar a vida e criar histórias. Obrigado a todos e a salva de palmas para vocês. Agora, eu gostaria só de abrir um espaço para perguntas, comentários que vocês quiserem fazer, porque uma plateia boa é aquela que também interage.
é aquela que participa. Então eu gostaria de abrir para vocês um espaço, dúvidas ou curiosidades sobre a vida do escritor, sobre a noção dos livros, o que acontece por trás. Fiquem à vontade, tá? Alguém quiser perguntar ou comentar. Comecei a escrever por volta dos 13, 14 anos. Então, assim, não foi desde pequenininho, mas eu lia desde pequeno. Meu primeiro livro publicado tem 4 anos. Eu gostava de ler. Só que eu gostava de ler algumas literaturas. Eu gostava de ler Clarice Lispector. Tem um livro que chama A Hora da Estrela, foi um dos primeiros que eu já li. Eu gostava de ler poesias, Fernando Sabino. Eu gostava de ler autores brasileiros. A Clarice não é brasileira, mas ela veio para o Brasil. A origem da família dela é de fora. Mas então ela escreve em português nosso e tudo mais. As pessoas que leem meus livros têm todo tipo de idade, porque eu escrevo 3 tipos de livro. Eu tenho os 4 infantis, que pega todas as crianças e adolescentes. Eu tenho poesias que pega os apaixonados, que pega as pessoas ali jovem e tudo. E eu tenho o livro técnico também. Então pega o pessoal da área da psicanálise e da psicologia. Então tem leitores de todos os jeitos. Não sei se vocês têm ou acompanham alguma página na rede social de escritores, mas o meu Instagram é eduatopsi. Lá eu publico poesia, publico livros, publico essas coisas também. Por quê? Porque a literatura está em todo lugar que queremos que ela esteja. Então lá eu escrevo também, lá eu tenho interação com os leitores, porque é importante a gente ter essa proximidade também. Tá? Bom, então, eduatopsi. É eduato ATO-Psi. Tudo junto, está no Instagram. Quem gostar de interagir por aí, estamos lá, tá bom? Muito obrigado a vocês.